Oi, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Nós vamos ver hoje o capítulo 8º, Bem-aventurados aquele que tem puro coração. O tópico que nós vamos ver hoje é escândalo. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. E quando a gente lê isso, é um texto forte, a gente fica até preocupado, como Jesus, iria falar uma coisa assim. Mas vamos dar uma lidinha e explicar o que seria o escândalo. Escândalo é quando você liga a TV, no sentido vulgar, tudo que você vê ali. Você pode mudar de canal, você pode pôr em qualquer um, é sempre escândalo. Escândalo de todo tipo. É aquilo que choca, que gera comentários, um constrangimento. Às vezes a gente fala assim: nossa, aquela pessoa se veste tão escandalosa, aquela pessoa que ri muito alto, fala muito alto, nossa, aquela pessoa é tão escandalosa. Isso no sentido vulgar. Mas o que Jesus nos diz aqui não é dessa forma, é no sentido dos nossos vícios. Então, o escândalo que ele fala aqui é referente aos nossos vícios, às nossas imperfeições, todo ato que a gente pratica visando o mal. Seria escândalo moral. Então, quando você passa para essa visão, aí você vê que é uma lição de amor, que é uma lição de pura caridade. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Esse ai não é aquele ai do homem, não é aquele ai de punição, é um ai de lamentação, porque ai ainda vai ter que pagar por isso, ainda está nesse degrau de evolução. E por que o escândalo é necessário que ele ocorra? Porque o escândalo é uma forma da gente tirar o mal que ainda está em nós, que muitas vezes a gente nem percebe que ainda faz parte da gente. Então, isso seria a prioridade, nós trabalharmos isso. E nós vivemos na Terra, que é um mundo de prova e expiação. Então é natural que a gente sofra os escândalos. Por quê? Porque nós estamos pondo em prova os nossos erros, os nossos defeitos. Então nós temos que passar pelo escândalo. E quando ele fala, ai daquele que praticar o escândalo, se é difícil a gente estar no escândalo, imagina quem provoca o escândalo. A gente quer estar muito longe, de ser essa pessoa. E Jesus compara aqui o homem, o escândalo do homem, a vasos limpos por fora e sujos por dentro. E se você pensar, o que seria um vaso limpo, por exemplo, seria as nossas virtudes, as nossas qualidades. Só que ele fala que nós estamos muito ainda imperfeito. Por isso nós estamos aqui na carne e nós temos que trabalhar isso. E muitas vezes a gente acha que a gente não provoca, escândalo, que a gente está longe disso, que a gente é uma pessoa muito boa e jamais faria esse tipo de situação. E eu vou dar um exemplo. Você tem uma divergência com uma pessoa. E aí, ao invés de você ir e resolver com essa pessoa, você vai e fala para outra: olha, tal pessoa fez isso, 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 isso. Nossa, aí você vai e fala para o outro, Aí você cria um clima ali. O que você está fazendo?
provocando um escândalo. Quando você para e pensa, não, mas eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, desde que não pise no seu pé, desde que não tire nada de você, porque aí você vira o bicho. Isso também é um tipo de escândalo. E muitas vezes você vê uma pessoa calma, tranquila, que cuida dos seus pais, do seu marido, da família. É uma pessoa que está sempre ajudando aqui e ali. Só que por dentro ela está ali se remoendo, ela está inconformada. Nossa, só eu faço as coisas, só eu que limpo aqui, só eu que faço isso, faço aquilo, ninguém me ajuda e tudo. Isso também é uma forma de escândalo. Aquilo que você não consegue passar, deixar para depois, ou então resolver. Quando Jesus fala, deixai vir minhas criancinhas, ele diz nesse sentido, porque nós ainda somos muito criança, nós ainda estamos caminhando para isso. E muitas vezes a gente não se olha, a gente não vê o que a gente tem. Então o que o escândalo faz? Ele provoca isso em nós. E quando alguém faz alguma coisa para a gente, nós deveríamos agradecer, porque na realidade essa pessoa está sendo um professor. Porque Deus manda uma pessoa boa. Nós temos vários tipos de professor. Aí você geralmente fala, que pessoa chata, toda hora fica me dando conselho e tal. E muitas vezes a gente nem considera o que a pessoa está falando. Aí de repente vem um igual a gente e aí a gente entende a lição muito bem. E nós temos que pensar que nós estamos aqui exatamente para isso. Para que o escândalo seja provocado e nós conseguimos nos reformar, nós conseguimos mudar o nosso padrão de vibração. Eu vou dar um exemplo que nem o que a gente está passando agora. E o escândalo pode ser que alguém fique sabendo ou ninguém fique sabendo, não precisa ser público. Que nem você comete um homicídio, ninguém descobre. Então, você não vai ser pego pela lei dos homens. Mas houve um escândalo? Houve. Você vai ter que se ressarcir com o que você fez. Agora, no momento da pandemia, você conhece um político, você conhece alguém que trabalha na área da saúde, pega um atestado e fura fila para tomar a vacina. Isso também é um escândalo. Você tomou a vacina e você se sente despreocupado, começa a andar sem máscara, se reunir com o pessoal, isso também é um tipo de escândalo. Então, tudo aquilo que você faz sem se preocupar com o outro, sem se colocar no lugar do outro, é um tipo de escândalo. E quando você fala, mas eu não roubo, eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz nada para ninguém, só que você não pega nada de ninguém porque você sabe que aquilo não te pertence ou porque você tem medo do escândalo? Porque o escândalo basta o pensamento, basta você desejar. Muitas vezes você está ali lavando a louça, mas você está remoendo uma situação, você está tão nervoso, você não perdoa, que aquilo também é um tipo de escândalo. Qual a energia que você está emitindo? Então, o escândalo não é só o ato em si. O você desejar, você pensar, você querer o mal da outra pessoa é um escândalo. Quando você conhece uma pessoa que te fez alguma coisa e você não gosta muito dela, e de repente ela se dá mal, e você fica feliz, isso também é um tipo de escândalo. Vamos pensar que Deus é justiça, mas também Ele é misericórdia. E nós, quando transgredimos a lei de Deus, nós temos que nos ressarcir com ela, nós temos que trabalhar para se recompor. E como a gente faz isso? Através da dor. Porque se a gente não passar por ela, muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem aquilo guardado dentro de nós.
E a lei de Deus é a lei de amor, de justiça e de caridade. E Deus, ele é educativo, ele não é punitivo. Então, quando você passa por uma dificuldade, ele não está te punindo. Na realidade, ele está te educando. E nós temos que observar isso, porque qual é o objetivo do escândalo? É a nossa perfeição. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E viemos por um caminho onde a gente foi errando, e agora a gente tem que voltar por esse caminho e corrigir os nossos erros. Então, quando você pensar, a dor, ela é a consequência, ela não é a causa. Você tem que parar quando você está sentindo a dor e prestar atenção o que está causando aquilo. Qual foi o ato, né? O que você fez com aquilo? E a pergunta não é por que eu estou passando por isso, é para que eu estou passando por isso. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que ver que eu não estou vendo? O que eu estou fazendo que eu não estou me observando? Vamos tentar melhorar as nossas qualidades para esse vaso ficar limpo por dentro. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. O que ele quer dizer com isso? Nós temos responsabilidade pelos nossos atos, que tudo na vida é ação e reação. Nós sabemos que existe a lei de ação e reação. Então, o que você fizer, você vai ter que se recompor com a lei. Se você tiver um ato bom, você vai receber o que é bom. Se você tiver um ato ruim, você vai receber o de ruim. Você vai ter que rever isso. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, quando ele fala isso aqui, é que nenhuma ação sua escapa aos olhos de Deus. Tudo que você fizer vai ser computado, de bom ou de ruim. E às vezes a gente pensa, né? E fala, é só um pensamento bobo. Mas não. O pensamento, ele é uma energia e ele vibra numa frequência. Então, quando você tem um pensamento bom, esse pensamento vai vibrar nessa energia e vai encontrar outros da mesma energia. E aí vai tomar uma proporção muito grande. Se é um pensamento bom, você vai ter o benefício do que é bom, como a gente viu, né, já sobre a prece. Então você vibra na oração e tudo, e isso volta para você em benefício. O mal é do mesmo jeito. Quando você tem um pensamento ruim, ele também vibra nessa frequência e encontra e toma uma proporção muito grande. Então volta para você também na mesma proporção. Então nós temos que se cuidar. Por que o orar e vigiar? Exatamente para isso. Nós temos que orar e vigiar os nossos pensamentos também. E tem uma frase de Emmanuel, que eu gosto muito, uma das que eu gosto muito dele, que é assim: corrige em ti o que incomoda no outro. Eu acho isso muito inteligente, né? Porque o que incomoda no outro é o que está faltando em você. Então, em vez de você observar o outro, porque a gente costuma muito olhar o outro, o escândalo do outro. O nosso a gente passa um paninho, mas o outro a gente fala, nossa, ele fez isso, nossa, fez aquilo. E aqui ele fala, corrige em ti, então se observa, faça aquela reforma, né, que a gente fala tanto e a gente vai deixando. Então tá na hora da gente assumir os nossos atos. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que tendes dois e serdes lançado no fogo do inferno.
E se todo olho vos é motivo de escândalo, arrancai-os, lançai-o ao longe de vós. E é melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículo de 6 a 11. Capítulo 5, versículo de 29 a 30. Então, o que ele nos fala aqui? O que ele está querendo nos dizer com isso? É a nossa reforma. Quando ele fala cortar a mão, arrancar a mão, os olhos, os pés, é no sentido figurado. É no sentido de que arranque o que está ruim, arranque a sua imperfeição, trabalhe ela para você ser melhor. E aí, quando a gente olha desse lado, a gente vê que a lição é totalmente de amor. Porque o que ele está esperando da gente? Que a gente realmente trabalhe os nossos vícios. Então, se você tem ciúmes, trabalhe os ciúmes. Se você tem inveja, se você tem orgulho, trabalhe isso em você. Você não vai esperar que o outro venha fazer isso. Você tem que fazer por você. E muitas vezes a gente vê pessoas que vêm realmente mutiladas. E aí o que seria? São espíritos que praticaram um ato tão forte e ficou tão gravado no espírito deles que eles têm a necessidade de voltar sem aquele membro. Então, muitas vezes, na reencarnação, quando ele está se programando, ele pede para vir sem as mãos, sem os olhos. Por quê? Porque ele tem medo de, quando ele estiver passando por aquela prova, ele não conseguir vencer, ele voltar a praticar o ato. Eles acabam vindo sem. Tem alguns casos que não, que a atrocidade foi tão grande e a pessoa ainda não tem esse entendimento, então ele vem limitado exatamente para não praticar o ato. Mas na maioria das vezes, vem exatamente para rever, passar por aquilo, porque ele sente essa necessidade. E nós temos realmente que pagar o ato com o mesmo ato, que nem quando Jesus fala, pela espada feriu, pela espada será ferido. Ele não quer dizer que se você matou pela espada, você vai ter que necessariamente morrer pela espada, mas você vai ter que rever o ato que você fez. Mas você pode fazer isso com amor, com bondade. No livro, tem um livro do André Luiz, que é Ação e Reação, e conta a história de dois espíritos, um é o Adelino e o outro é o Léo, e que eles voltaram para rever o que eles tinham feito, sem necessariamente sofrer a mesma consequência do ato. Eles tiveram no corpo a doença, para sentir a dor e tudo, mas eles conseguiram ajudar as pessoas que ele prejudicou e ajudou muito mais pessoas. Então eles conseguiram com isso passar pela prova com amor. Porque o objetivo de Jesus não é que a gente sofra, porque não existe injustiça. Existe amor, existe a lei, e a lei é muito séria, ela é muito justa, mas ela também existe a misericórdia. Se não existisse a misericórdia, nós não conseguiríamos. Vou dar um exemplo que eu acho que fica bem mais fácil de entender. É como assim, você tem uma toalha limpinha, branquinha, engomadinha na mesa. E aí eu coloco pra gente tomar um café. E aí você vem para tomar um café e eu falo, cuidado com o café, você vai derrubar na toalha. E você ali, vigilante e tal, e eu, cuidado que você vai derrubar na toalha. E você continua conversando e tal, derruba o café na toalha. E aí você me fala, desculpa, me desculpa, você me pede 10 vezes desculpa. Isso resolve? Isso vai limpar a toalha? Não. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar a toalha, lavar, esfregar, tirar aquela mancha de café, secar ela, engomar bonitinha, passar e colocar na mesa. Então é isso, a gente tem que se arrepender. A partir do momento, quando ele fala aqui do fogo do inferno, por que você ficaria ali?
até que você se arrependa. Quando você se arrepende do que você fez, você vai rever e pagar pelo aquilo. Por quê? Porque você transgrediu a lei de Deus e você tem que sanar isso. Não necessariamente da mesma forma, não é porque você matou uma pessoa com uma facada que você vai ter que morrer com uma facada. Tem alguns espíritos que pedem para vir dessa forma, mas aí você fala, então vai o quê? Criar um ciclo vicioso? Porque aí o outro vai matar ele e aí ele vai... Não, ele vem num meio onde as pessoas têm o mesmo tipo de energia, ainda são um pouco violento, e ele acaba se pondo numa situação onde ele vai morrer desta forma. Ele se sente satisfeito por ter cumprido o que ele achou que deveria, e o outro criou um ciclo vicioso. Ele vai ter que pagar por aquilo. Mas Deus não quer isso, não quer que a gente fique nisso. Ele quer que a gente aprenda. Esse é o objetivo. O objetivo é que a gente evolua. Por isso o escândalo. Porque às vezes está tão guardado lá dentro que nem nós sabemos disso. A gente tem que pensar que Jesus é amor. E tem uma frase que ele fala para Madalena que é assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então só aí a gente vê o que ele espera da gente. É amor. Então vamos perdoar, porque quando a gente não perdoa, a gente fica nesse vínculo ainda com o mal. E aí nós temos que pensar que a justiça tem que ser feita por Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele tem um amor infinito. Nós ainda não temos. Vamos fazer o seguinte: vigiar nossos pensamentos, trabalhar as nossas dificuldades, para a gente ir para um mundo melhor. A gente fica protelando e não dá mais tempo. Nós estamos aí com essa pandemia, mostrando que de uma hora para outra a gente pode ir. E o que nós estamos levando na nossa bagagem? Se você olhar para trás, o quanto você já se melhorou, o quanto você evoluiu. E você evoluiu através do quê? Da dor. Na maioria das vezes é assim, porque quando a gente sente dor, a gente olha para o outro como um igual. E nós somos todos iguais. Ninguém aqui está muito mais evoluído, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. Então, quando você vê uma pessoa passando por uma dificuldade, fez algum mal para você, tenta entender. Ele é um professor, ele está te ajudando a você melhorar. Então, deseje para ele força, coragem, porque você sabe que ele vai ter que rever aquilo. Você já está revendo. Então agradeça a Deus e boa noite.